Provérbios 9, a partir do versículo 4. Vinde todos vós os incautos, aos insensatos e desajuizados conclama, Versículo 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Versículo 6. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Veja só o que está escrito aqui, na Bíblia King James. As dádivas divinas da sabedoria, com letra maiúscula, à humanidade, são apresentadas simbolicamente como um magnífico banquete, semelhante aos realizados por ocasião das bodas dos grandes monarcas. Cristo, o caminho, Atos 19, 23. Cristo retoma esse tema e convida, entre aspas, seus servos para seu banquete universal e eterno. Lucas 14, 25, 24, Mateus 22, 1 ao 14. Lucas 14, a partir do versículo 15, aqui leremos, onde fala a parábola do grande banquete. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa, enunciou, Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Veja só aqui o comentário. Era comum aos estudiosos das Escrituras associarem o reino futuro de Deus a um grande banquete. Isaías 25, 6, Mateus 8, 11. Jesus aproveita a manifestação deste homem para adverti-los em forma de parábola sobre o fato de que nem todos entrariam no reino de Deus. Voltando em Provérbios 9, versículo 7. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Na versão Almeida Revista Corrigida está: o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Aí continuando, o versículo 8. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Versículo 9. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. Versículo 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Versículo 11. Porquanto por meu intermédio os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. Versículo 12. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. O convite da insensatez, a louca. Versículo 13. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. Sensata, a porta de sua casa no ponto mais alto da cidade. Propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós os incautos, e aos que não têm bom senso ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Versículo 18. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Veja só aqui no comentário a expressão hebraica original usada aqui, do Sheol, sepultura, moradia dos mortos ou inferno. Não é uma referência específica ao futuro eterno, uma vez que a teologia hebraica dessa época tinha mais interesse em conhecer a Deus na terra e obedecer a Ele, do que em especular sobre os detalhes da vida após a morte. Só com a vinda de Jesus Cristo, o Messias, e seus ensinos sobre salvação e vida eterna, é que também ficou clara a doutrina da condenação à morte eterna e o aniquilamento de Satanás e seus seguidores.
João 3, 16 ao 21. Marcos 9, 44, 45. Apocalipse 20, 10 ao 14. João 3, versículo 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Versículo 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus.